Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. No vídeo de hoje estaremos conhecendo o iceberg da Era Vitoriana. Lá no meu iceberg sobre a Idade Média, eu falei da possibilidade de explorarmos outros períodos históricos em formato de iceberg. E cá estamos para dar continuidade para essa, digamos, série. Desta vez estaremos explorando um período bem menos comentado do que a Idade Média, mas que mesmo assim foi muito importante para a história recente. A Era Vitoriana é um período que abrange principalmente a Grã-Bretanha, já que o período é nomeado a partir de uma das monarcas do Império Britânico, a Rainha Vitória. E o período abrange todo o seu reinado, iniciando em 1837 e indo até o ano de 1901. Ou seja, o período pegou toda a segunda metade do século XIX, que foi uma época de grandes transformações no mundo, com a Revolução Industrial e a invenção de diversas coisas muito presentes hoje em dia, como automóveis, os telefones e até mesmo o cinema. Mas também esse período guarda alguns fatos interessantes e também alguns mistérios que até hoje não foram solucionados. E o iceberg que eu estou usando para esse vídeo foi eu mesmo que fiz, então eu deixarei ele aí embaixo na descrição desse vídeo. Então, sem mais explicações, vamos conhecer o estranho iceberg da Era Vitoriana. Jack the Ripper. Jack the Ripper, ou Jack o Estripador, é como ficou conhecido um dos mais infames serial killers da história, que atuou em Londres, mais especificamente no distrito de Whitechapel, durante a década de 1880. Jack ficou conhecido por uma série de assassinatos brutais que ele cometeu principalmente contra prostitutas durante o ano de 1888, muitas delas mortas por degolação. Existem 5 vítimas do assassino que foram confirmadas, que ficaram popularmente conhecidas como as 5 canônicas. O nome Jack o Estripador, inclusive, surgiu através de uma carta que ficou conhecida como Dear Boss, que teria sido escrita pelo tal assassino, que se nomeou como Jack. Porém, muitos acreditam que essa carta não foi realmente escrita pelo Jack o Estripador. Afinal, uma das coisas que fazem o Jack o Estripador ser tão conhecido hoje em dia é o fato da sua identidade nunca ter sido revelada, sendo um grande mistério até hoje. É claro, houve ao passar dos anos diversos suspeitos de ser a pessoa por trás do Jack, mas não foi possível comprovar de fato que algum deles era realmente o Jack o Estripador, com um dos principais suspeitos sendo um imigrante polonês chamado Aaron Kosminski, que trabalhava como barbeiro durante a época dos crimes. A suspeita em torno de Kosminski é muito defendida por um historiador chamado Russell Edwards, que descreveu seus argumentos em favor de Kosminski ser o Jack o Estripador em um livro que ele escreveu chamado Desvendando Jack o Estripador. Russell diz ter encontrado o DNA do barbeiro polonês em um chale que era usado por uma das vítimas do serial killer, a Catherine Eddowes, uma das 5 canônicas. Porém, até o momento, esse mistério histórico ainda permanece sem solução. Pteridopania. Esse foi o nome dado a uma grande febre que surgiu na Era Vitoriana, onde as pessoas por algum motivo estavam obcecadas com samambaias. Sim, samambaias, aquela planta. Esse fenômeno cultural era principalmente visto na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, onde as samambaias se tornaram um símbolo de elegância. Febre essa que também é considerada um resultado do alto interesse em temas relacionados à natureza, que teve o seu auge entre os anos de 1840 até mais ou menos 1890. As pessoas nessa época colocavam samambaias em quase tudo, tendo várias delas pelas suas casas, além de representações delas em adornos, tecidos, jogos de chá e livros, por exemplo, com muitos britânicos cultivando samambaias em estufas que eram encontradas em seus jardins.
Inclusive, possuir samambaias raras tornou-se um símbolo de status. Vitorianos ricos competiam entre si para ver quem tinha os tipos mais exóticos de samambaias. E além disso, eventos sociais com temáticas de samambaias também eram organizadas, como é o caso de festas com temática de samambaias. Inclusive, toda essa febre que durou seus 50 anos fez com que até mesmo as populações de certas espécies de samambaia na natureza fossem diminuídas drasticamente, se tornando ainda mais raras, beirando a extinção. Spring Heeler Jack. Esse é o nome de uma das mais antigas lendas urbanas modernas conhecidas. O Spring Heeler Jack, que pode ser traduzido para o português como Jack Saltitante, apesar de não existir uma tradução correta, está relacionado a histórias que moradores de Londres e região começaram a contar a partir de 1837, que descrevia um ser humanoide com aparência demoníaca que tinha a habilidade de fazer grandes saltos. A criatura também, segundo as histórias, tinha a capacidade de expelir chamas azuis pela boca, e ele adorava fazer travessuras com as pessoas, basicamente sendo o Saci Pererê dos britânicos. E uma das suas características mais estranhas é que ele era frequentemente descrito como tendo olhos que pareciam duas bolas de fogo. Inicialmente, seus avistamentos estavam concentrados na cidade de Londres e região, mas também por causa da grande cobertura midiática desse caso, os avistamentos do Spring Heeler Jack se espalharam por toda a Grã-Bretanha, indo até a Escócia, causando um grande pânico entre a população. Um dos relatos do encontro com essa criatura vem de uma mulher chamada Jane Alsop, que descrevia um dia em que bateram na porta da sua casa. Quando ela atendeu, um homem envolto em uma grande capa se apresentou como um policial. Ele pedia de forma bastante ansiosa por uma fonte de luz para Jane, já que eles teriam capturado o Spring Heeler Jack em um beco próximo e eles precisavam de luz. Jane então se virou para pegar a tal fonte de luz, e quando ela retornou para a porta, aquele homem se revelou como sendo o próprio Spring Heeler Jack e avançou contra a mulher, a atacando com as suas garras afiadas. Jane começou a gritar de forma desesperada, fazendo com que sua irmã aparecesse, a puxando de volta para dentro da casa, a salvando do ataque daquele homem que ela acreditava ser a criatura. Os últimos avistamentos do Spring Heeler Jack aconteceram por volta do início do século XX, e após isso ele se tornou uma espécie de figura no folclore local. Alguns tentam explicar essas tais aparições do Spring Heeler Jack como um grupo de jovens ou apenas uma única pessoa causando terror pelas ruas de Londres, também não descartando a hipótese de todos esses casos terem sido fruto de histeria coletiva. O órgão de gatos. Esse é um estranho instrumento que foi pensado pelo menos a partir de 1877, que seria um piano ou um órgão que teria à sua frente diversos gatos, que os rabos deles estariam conectados a cada uma das teclas desse piano, estando uma parte do seu rabo abaixo da tecla. Assim, quando o músico pressionasse uma das teclas, o gato correspondente a ela iria dar um miado em resposta ao seu rabo ser pressionado pela tecla, assim criando um instrumento que usaria o miado do animal como as notas. Esses tais gatos seriam organizados à frente do piano de acordo com a tonalidade do seu miado. Esse tal instrumento nunca foi de fato construído, não passando de uma ideia, mas é claro que coisas parecidas com isso foram feitas no futuro, com músicas que usam samples de miados de gatos a até instrumentos virtuais que são basicamente miados de gatos emulando notas diferentes. Adib. Adib foi o nome dado a um autômato criado por um inventor inglês chamado Charles Hooper em 1868. O autômato tinha o propósito de ser um robô capaz de jogar xadrez de forma autônoma.
Parece até que o robô poderia rivalizar com grandes mestres do xadrez, sendo demonstrado jogando o jogo em diversas convenções e eventos. Mas existe um porém nessa história toda, já que esse tal robô não era autônomo de verdade, afinal suas habilidades no xadrez não eram conduzidas pela sua programação, mas sim por um mestre de xadrez humano que ficava escondido dentro da máquina, coordenando as suas ações. O operador controlava os movimentos do autômato usando alavancas e mecanismos, fazendo parecer que o Adib jogava de forma autônoma, quando de fato não jogava. Mas por incrível que pareça, o Adib então foi o primeiro mecanismo que supostamente jogava xadrez sozinho, já que alguns anos antes, em 1770, foi criado o Turco Mecânico, que tinha a mesma proposta de ser um autômato que jogava xadrez, que também era operado por uma pessoa dentro dele. O Turco Mecânico foi mostrado em várias exibições, passando de dono para dono, até que ele foi destruído em 1854 por um incêndio que aconteceu em um museu onde ele estava guardado. A Grande Farsa dos Diamantes de 1872. Durante o início da segunda metade do século XIX, estava acontecendo nos Estados Unidos a Corrida do Ouro na Califórnia, onde centenas de milhares de pessoas espalhadas por todo o país migraram até uma região da Califórnia em que foi descoberto altas quantidades de ouro. Essas pessoas iam até lá para garimpar esse ouro com a promessa de enriquecerem, apesar de poucos terem de fato enriquecido com a Corrida do Ouro. A Corrida do Ouro teve um profundo impacto econômico e social na região, e muitos esperavam que em algum momento um evento semelhante a esse iria acontecer. E sabendo desse caso, alguns anos depois, em 1872, dois primos e experientes prospectores chamados Philip Arnold e John Slack decidiram criar uma falsa nova Corrida do Ouro. Só que no caso não seria uma Corrida do Ouro, mas sim uma Corrida dos Diamantes. Os primos queriam dar um golpe nos grandes investidores de mineração do país, criando a ideia que existia um campo rico em diamantes em um território indígena entre os estados do Colorado e do Wyoming. Para criar essa mentira, Arnold e Slack compraram diamantes de baixa qualidade e outras pedras preciosas como rubis em Londres e Amsterdã, que tinham origem na África do Sul. Em seguida, eles viajaram para essa área remota no norte do Colorado e plantaram essas pedras no solo. Após isso, eles viajaram para São Francisco e relataram a descoberta dessa tal mina de diamantes para um empresário, apresentando um saco cheio de pedras preciosas, que eles diziam vir dessa mina de diamantes. Essa tal descoberta se espalhou rapidamente e despertou o interesse de diversos outros investidores. Eles fizeram os primos os levarem até essa tal mina de diamantes, onde esses investidores encontraram os diamantes e outras pedras enterradas no solo pelos primos, se convencendo que mais diamantes poderiam ser encontrados lá. Os investidores então formaram uma empresa, a São Francisco and New York Mine and Commercial Company, e começaram a desenvolver um campo de mineração no local. Arnold e Slack receberam a quantia de $660 mil pela participação deles naquele empreendimento. Isso, contando a inflação, seria hoje mais de 16 milhões de dólares. Dá para dizer que os primos ficaram ricos do dia para a noite. Mas ainda assim existia muito ceticismo em torno dessa tal descoberta, fazendo algumas investigações mais sérias serem feitas na suposta mina de diamantes. Um desses céticos era o renomado geólogo Clarence King, que ao saber da história ficou desconfiado, já que ele nunca tinha visto diamantes sendo encontrados nas proximidades daquela região onde a mina ficava. Ele então fez uma minuciosa investigação na tal mina que comprovou seu ceticismo, encontrando pedras preciosas de uma forma nada natural. Logo, Clarence divulgou publicamente seus achados, comprovando que tudo aquilo não passava de uma grande farsa. Após o Exposed, obviamente a companhia fundada dada a descoberta entrou em falência, e todos os investidores envolvidos tiveram uma perda monetária bem considerável. E por causa disso, eles foram atrás dos primos que, após ganharem aquela quantia absurda de dinheiro, se separaram e começaram a fazer empreendimentos em outras partes dos Estados Unidos. Os investidores
investidores conseguiram processar um deles, o Arnold. Ele devolveu uma parte dos fundos e chegou a um acordo fora dos tribunais, que nunca foi divulgado. Mas o seu primo, por outro lado, o Slack, desapareceu da vida pública com a sua parte do dinheiro, morrendo em 1896 aos 76 anos. Solid Muldoon. Esse foi o nome dado a um suposto corpo petrificado de um homem que teria sido encontrado em uma montanha chamada Muldoon Hill, que fica nas proximidades da vila de Belua, no estado americano do Colorado. Esse homem petrificado foi descoberto em 1877 por um homem chamado William Conan, que afirmava que esse tal homem petrificado seria o elo perdido dentro da evolução humana, já que ele seria uma espécie de hominídeo que estaria petrificado há milhões de anos. O homem petrificado tinha mais de 2 metros de altura. William desenterrou o homem de pedra e fez uma exibição pública de seu achado na cidade de Pueblo, também no Colorado, onde visitantes curiosos tinham que pagar 50 centavos para ter a chance de ver o tal elo perdido. Porém, rapidamente após ser analisado por outras pessoas, se chegou à conclusão que o homem petrificado de Muldoon não era um ancestral humano que foi petrificado há milhões de anos atrás, mas sim um trabalho artístico feito por humanos primitivos. Da onde eles tiraram isso, eu não sei. O Solid Muldoon também começou a ser exibido publicamente em Nova York, onde até mesmo o infame showman P.T. Barnum se ofereceu para comprar o homem, oferecendo a William cerca de $20 mil pelo corpo. A farsa, no entanto, foi exposta pouco tempo depois pelo jornal New York Times, que revelou que aquela era uma criação moderna, o que era de fato, sendo uma criação de um dono de loja de tabaco chamado George Hull, que esculpiu o homem petrificado com pó de rocha, argila, ossos moídos e carne. Hull se juntou a William para planejar essa grande farsa e enganar centenas de pessoas por todo o país, com indícios que o P.T. Barnum também estava envolvido nessa farsa. E o interessante é que o homem petrificado não foi a única grande farsa criada por George Hull, já que alguns anos antes, em 1869, ele criou a escultura que ficou conhecida como o Gigante de Cardiff, que também seria um homem ou um parente do homem que supostamente foi petrificado há milhões de anos atrás, que teria cerca de 3 metros de altura, sendo exposto ao público na cidade de Cardiff, em Nova York, durante aquele ano, também sendo provado posteriormente como uma farsa. Louis Le Prince. Louis Le Prince foi um inventor francês que é mais conhecido por ter gravado o que é considerado o filme mais antigo do mundo, filmado em 1888, que ficou conhecido como o curta Roundway Garden Scene, que ele gravou com a câmera fotográfica que ele mesmo desenvolveu. A influência de Louis Le Prince no cinema, no entanto, poderia ter sido muito maior, se não fosse um evento estranho relacionado a ele. Em setembro de 1890, Le Prince estava planejando uma viagem até os Estados Unidos para mostrar publicamente o seu trabalho. Antes dessa viagem, ele planejou encontrar o seu irmão em Dijon, uma cidade na França, para posteriormente seguir para Paris e depois cruzar o Atlântico. Ele realmente foi até Dijon para visitar seu irmão, posteriormente embarcando em um trem nessa cidade que tinha como destino Paris. E depois que ele embarcou nesse tal trem, ele nunca mais foi visto. Houve, após o seu desaparecimento, uma incansável investigação para tentar entender o que realmente aconteceu com ele. O trem em que ele desapareceu foi investigado, mas nada foi encontrado, assim gerando diversas teorias que tentam explicar o seu desaparecimento, havendo pessoas que falam que ele foi assassinado para que ele nunca patenteasse a sua invenção. Inclusive, muitos apontam que ninguém mais, ninguém menos do que o Thomas Edison teria
teria interesse em sumir com o Le Prince, mas não existe nenhuma evidência concreta para legitimar isso. Outros dizem que ele possivelmente tirou sua própria vida sem que ninguém o conseguisse encontrar, ou ele propositalmente sumiu para criar uma nova vida, possivelmente por causa de questões financeiras, ou até mesmo, segundo algumas hipóteses, por pressão familiar, dizendo que ele desapareceu a mando da própria família, porque supostamente ele era homossexual. No entanto, essa ideia também nunca foi confirmada. O fato é que Louis Le Prince foi considerado morto em 1897, com até hoje o seu desaparecimento sendo um completo mistério. O caso Tichborne. O caso Tichborne foi um dos casos legais que mais repercutiram na sociedade vitoriana entre as décadas de 1860 a 1870. Ela se trata de um homem australiano que se dizia ser o herdeiro perdido de uma rica família de barões britânica chamada a família Tichborne. Um dos membros dessa tal família era Roger Tichborne, que era herdeiro dos títulos e da fortuna da família. Ele, no entanto, foi dado como morto em 1854, quando ele foi vítima de um naufrágio que aconteceu enquanto ele navegava pela costa da América do Sul. Ele tinha, na época desse naufrágio, 25 anos. E apesar de todos considerarem que ele havia morrido nesse naufrágio, a sua mãe, a Lady Henriette, ainda acreditava fielmente que seu filho ainda estava vivo em algum lugar do mundo, com suspeitas que ele estaria na Austrália, lugar onde a Lady Henriette fez vários anúncios procurando pelo seu filho. E uma das pessoas que surgiu lá na Austrália foi um açougueiro residente da cidade de Wagga Wagga, que era conhecido como Thomas Castro. Ele apareceu afirmando ser o tal herdeiro Tichborne desaparecido. E apesar dele ter características físicas bem diferentes que Roger tinha, já que o filho desaparecido era bem magro e esse tal Thomas Castro era bem acima do peso, a Lady Henriette abraçou a reivindicação desse homem, acreditando fielmente que ele era o seu filho. No entanto, o resto da família Tichborne, incluindo o outro filho de Henriette, que se tornaria o herdeiro da família, que se chamava Alfred, permaneceram céticos a essa reivindicação, o que fez o reclamante, como ficou conhecido, ter que ir à corte contra os outros membros da família que não aceitavam que ele era o herdeiro perdido, iniciando assim um longo julgamento que se alastrou pelos anos de 1871 a 1872, durante 102 dias, chamando muita atenção da população inglesa da época, sendo que o reclamante tinha um forte apoio popular. Mas isso meio que não foi o suficiente, já que no fim do julgamento, o reclamante perdeu o processo quando foi descoberto que ele era, na verdade, um homem chamado Arthur Orton, um filho de um açougueiro de Londres que imigrou ainda jovem para a Austrália. Mas isso não acaba por aí, já que pouco tempo depois a corte inglesa se virou contra ele, o acusando de perjúrio. Afinal, Arthur Orton, segundo eles, mentiu perante o tribunal. O julgamento criminal então durou 188 dias, tornando-se o mais longo da história legal inglesa até aquela época. E no fim, ele novamente foi considerado culpado e condenado a 14 anos de prisão, cumprindo 10 anos até ser libertado em 1884. Ou seja, resumindo, ele estava tranquilo no canto dele e resolveu arrumar confusão. Arthur Orton veio a falecer em 1898. E por incrível que pareça, alguns analistas modernos ainda têm dúvidas se Arthur Orton era realmente Roger Tichborne ou não, com alguns levantando a possibilidade dele não ter mentido. Afinal, ele nunca confessou em definitivo ser esse tal Arthur Orton. Alguns anos antes da sua morte, ele até confessou realmente ser Arthur Orton, mas ele voltou atrás praticamente logo em seguida, o que coloca um pouco de dúvida nesse caso.
A Farsa da Grande Lua. Esse é o nome dado a uma série de artigos publicados pelo jornal The Sun de Nova York em 1836, que noticiava a descoberta de vida na Lua. O jornal afirmava que um astrônomo inglês chamado Sir John Herschel havia usado um avançado telescópio em uma viagem que ele fez até a África do Sul, que o permitiu observar uma civilização que habitava a Lua, havendo nesse artigo descrições desses tais seres extraterrestres. Era dito que a Lua era habitada por seres humanos alados que viviam em templos cercados de florestas exuberantes, junto de oceanos e cristais gigantes. Esses artigos ficaram muito populares, fazendo muitas pessoas acreditarem que realmente existia uma civilização de pessoas aladas vivendo na Lua. Afinal, os artigos foram escritos de uma forma, digamos, científica, passando muita credibilidade nessas descrições, com a figura do astrônomo John Herschel já sendo bem conhecida na época. Mas, obviamente, tudo isso não era verdade. Esses artigos descreviam apenas uma história fictícia, escrita por um dos jornalistas do The Sun, o Richard Adam Locke. Inclusive, era descendente do filósofo John Locke. Ele desenvolveu a história a fim de alavancar as vendas do jornal, e ele conseguiu, fazendo o jornal ser, durante a publicação desses artigos, um dos mais lidos do mundo. O John Herschel, usado para dar veracidade a essa história, só descobriu os artigos algum tempo depois de tudo isso ter acontecido, e ele achou a história bem engraçada, ficando até impressionado com o nível de detalhes técnicos presentes nos artigos. O Grande Fedor de 1858. Isso se trata de uma crise sanitária que ocorreu em Londres, principalmente durante o ano de 1858. Os habitantes de Londres tinham o costume de depositar os seus dejetos, como fezes e também lixo, no rio Tâmisa, que passa pela cidade londrina. Afinal, naquela época, ainda não existia um sistema complexo de esgoto. E isso foi agravado com a rápida expansão da capital inglesa durante o século XIX. E é claro que esse costume bem nojento iria ter consequências no futuro. O rio ficou altamente poluído com resíduos humanos e também resíduos industriais, criando um ambiente propício para doenças. Lembrando que o rio também era fonte de água potável, o que deixavam as coisas ainda piores. E com tudo isso, durante o verão de 1858, dado as altas temperaturas, o nível do rio Tâmisa diminuiu, expondo os resíduos acumulados no rio, trazendo um forte odor para os seus arredores. O calor também fez com que o mau cheiro se alastrasse por toda a cidade. Logo, a atmosfera de Londres se tornou algo bem desagradável, com um odor que era difícil de ignorar. O fedor tornou a vida em Londres quase insuportável, fazendo até alguns negócios e escritórios do governo serem forçados a fechar nas proximidades, com doenças como a cólera se tornando uma grande epidemia, dado ao consumo de água contaminada. Todo esse caos fez com que o parlamento inglês se movimentasse, aprovando assim a construção de um sistema de esgoto para aliviar o despejo de dejetos no rio Tâmisa. Projeto esse que foi encabeçado pelo engenheiro Joseph Balzaget, criando assim um sistema que tinha mais de 131 quilômetros de dutos, que foi concluído na década de 1870 e é a base do sistema de esgoto atual de Londres, finalmente resolvendo o problema do fedor que pairava pela capital inglesa. Os papéis de parede venenosos. Os vitorianos, assim como no caso das samambaias, tinham um interesse muito grande pela cor verde, que aparecia tanto em vestidos quanto nas paredes das casas das pessoas, que eram revestidas por papéis de parede com uma tonalidade específica que é conhecida como verde de Chile, inventado durante o século XVIII pelo químico sueco Carl Johan Schildt, que virou uma
uma febre entre os vitorianos. Porém, esse tal verde de Chile tinha uma composição bem perigosa, já que para gerar essa tonalidade bem vibrante de verde, era necessário o uso de arsênico, que é um composto químico bastante tóxico, que estava presente nos papéis de parede de muitas casas daquela época, fazendo muitas pessoas terem problemas sérios de saúde por causa desse tal pigmento verde, com alguns até morrendo. Não é à toa que o verde de Chile ficou conhecido posteriormente como a cor da morte. Só foi pela segunda metade do século XIX que a conscientização sobre o arsênico nos papéis de parede começou a ser massivamente noticiada. Revistas médicas publicaram histórias sobre famílias que adoeciam ou morriam devido à intoxicação por arsênico causada pelo papel de parede. Isso levou a um medo generalizado e a pedidos de regulamentação, fazendo com que o uso de arsênico nos papéis de parede fossem proibidos ainda no século XIX. O caso ufológico de Aurora, Texas. Por incrível que pareça, um dos primeiros casos relacionados a avistamento de OVNIs e o contato com seres extraterrestres aconteceu nesse período, e se trata de um misterioso evento que aconteceu em Aurora, no Texas, em 1897, que é muito comparado com o famoso caso Roswell, ocorrido algumas décadas depois. Durante esse ano, no dia 17 de abril, um OVNI teria se colidido com um moinho de vento que ficava em uma propriedade local. Esse tal acidente envolvendo o OVNI teria sido coberto por jornais locais, como é o caso do Dallas Morning News, que noticiou até que o piloto dessa espaçonave morreu no impacto. O seu corpo teria sido recuperado pelos moradores, que teriam enterrado ele no cemitério. Sim, você não ouviu errado. Essa história conta que existe um cadáver de um alienígena enterrado em um cemitério de uma cidade do Texas. Esse tal piloto era apenas descrito por quem o viu como não sendo desse mundo. O próprio material da espaçonave era descrito como estranho por quem viu. Inclusive, até mesmo uma placa que pode ser encontrada na porta do cemitério de Aurora menciona esse caso, tratando como uma lenda que corre pela cidade. Os destroços dessa espaçonave foram todos posteriormente jogados em um poço que ficava abaixo do moinho, por um homem que comprou a propriedade onde aconteceu a batida do OVNI. Esse novo dono se chamava Brawley Oates, e ele, após um tempo de ter descartado os destroços, desenvolveu um caso de artrite, doença que causa inflamações por diversas partes do corpo. O proprietário dizia que ele pegou essa doença porque os destroços da tal espaçonave teriam contaminado a água da propriedade. Atualmente, o poço que guarda esses supostos destroços está selado. O que chama atenção nessa história é que ela se trata de um dos primeiros relatos de contato direto com um extraterrestre, muito antes dos elementos mais reconhecíveis dessas histórias começarem a aparecer com mais frequência. Logo, muita gente usa esse argumento para dar alguma credibilidade para essa história, mesmo que muitos apontam a possibilidade do caso ser uma história inventada para aquecer o setor de turismo da cidade. Os assassinatos do torso do Tamiza. Na primeira camada eu falei sobre a conhecida história do Jack o Estripador, mas obviamente esse caso não é o único crime sem solução que aconteceu na Inglaterra durante a era vitoriana. Também temos o caso dos assassinatos do torso do Tamiza, que muitos até interligam com o caso do Jack o Estripador. O caso se trata de uma série de crimes horríveis e não resolvidos que ocorreram em Londres, na Inglaterra, em
entre 1887 a 1889. Os crimes envolveram a descoberta de partes de corpos humanos desmembrados, principalmente os torsos, nas margens do rio Tâmisa. Como visto pela data, esses possíveis assassinatos aconteceram durante o mesmo período dos assassinatos de Whitechapel, atribuídos ao Jack Estripador. Mas nesse caso, esse serial killer tinha um modus operandi bem diferente, onde ele desmembrava as suas vítimas, separando as partes dos corpos delas e espalhando essas partes pela cidade. O assassino parecia demonstrar, segundo as investigações, um alto nível de conhecimento anatômico, levando os investigadores a especular que o criminoso poderia ter uma formação médica. Uma das únicas outras coisas que ligam o caso do Jack com esse é o fato que todas as vítimas associadas a esse caso também eram mulheres. Existem 4 principais casos que formam os assassinatos do torso, sendo que desses 4, apenas a vítima conseguiu ser identificada, sendo a Elizabeth Jackson, que seu torso foi encontrado no rio Tâmisa em 4 de junho de 1889, com outras partes de seu corpo encontradas em outras localidades afastadas. Elizabeth era uma prostituta sem teto que morava na região de Chelsea. E assim como o caso do Jack o Estripador, nunca foi confirmado a identidade do assassino do torso, criando ainda mais ligações com os dois casos que estão sem solução por mais de 100 anos. O pânico dos vampiros da Nova Inglaterra. Na região da Nova Inglaterra, no norte dos Estados Unidos, durante parte do século XIX, foi possível observar um fenômeno bastante estranho. Os habitantes locais de estados como Maine, Vermont, Rhode Island e Connecticut começaram a acreditar que suas vilas eram habitadas por vampiros. E isso surgiu graças à epidemia de tuberculose que acontecia desde o século XVIII. Naquela época, a doença ainda era conhecida como consunção. A tuberculose se alastrou pelas populações da região, matando cerca de 2% da população da Nova Inglaterra entre os anos de 1786 a 1800. Naquela época não se sabia muito sobre a doença, principalmente a forma como ela era transmitida. Hoje sabemos que a tuberculose é transmitida através de uma bactéria e pode ser transmissível a pessoas que estão próximas ao doente, sendo que a doença afeta principalmente os pulmões, fazendo o doente até tossir sangue, sendo bastante mortal na época. Por ser uma doença transmissível, a tuberculose infectava diversos membros de uma mesma família, com eles todos morrendo um atrás do outro. E esse fato, junto da ignorância que a população tinha da doença na época, fez eles acreditarem que essas mortes causadas pela tuberculose, na verdade, eram frutos de vampiros. Sim, vampiros. Eles acreditavam que o primeiro membro de uma família que morria sugava a energia vital dos seus parentes vivos, o que fazia com que todos eles morressem logo em seguida. Esse mito começou a ganhar popularidade junto da crescente de avistamento de supostos vampiros pela Europa durante o século XIX. Essa crença era tão forte que os habitantes desenterravam o corpo dessa pessoa que eles acreditavam ser um vampiro para encontrar alguma evidência disso em seu cadáver, como uma demora para ele se decompor ou ter seus órgãos ainda intactos. Um dos casos mais populares do pânico dos vampiros está relacionado a uma mulher chamada Mercy Brown, que ocorreu na cidade de Exeter, em Rhode Island, em 1892. Mercy fazia parte de uma família que quase todos os seus membros, incluindo ela, vieram a falecer por tuberculose, o que levantou as suspeitas de uma das vítimas da doença ser um vampiro. Quando eles desenterraram o cadáver de Mercy, os habitantes da sua cidade perceberam que ainda existia sangue em seu coração. Logo eles passaram a acreditar que ela seria uma vampira, sugando a energia vital dos seus parentes. Então, por causa disso, em um ritual, tanto o seu coração quanto o seu fígado foram queimados e as cinzas dos seus órgãos foram misturados com água e dado para seus
seu irmão que ainda estava vivo, chamado Edwin. Ele bebeu aquela água com as cinzas de sua irmã, acreditando que isso iria curá-lo. No entanto, ele também veio a falecer 2 meses depois, e o que restou do corpo de Mercy após essa profanação foi novamente enterrado. Então eu acho que é isso, esse foi o iceberg da era vitoriana. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.